Sejam bem-vindos a mais uma aula Aprender e Estudar em Casa. Esta é a segunda aula de Matemática do 8º ano e eu sou a professora Abigail Pina. Mas antes de iniciarmos a aula, vamos lembrar algumas dicas de prevenção do Covid-19. Não se esqueçam de lavar as mãos sempre com água e sabão. Também não se esqueçam de dar uma distância de pelo menos 1 ou 2 metros entre as pessoas. Então, posto isto, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Estão a lembrar da última aula que nós vimos equações do primeiro grau. Então, hoje nós vamos continuar com o estudo sobre equações do primeiro grau. Hoje nós vamos ver membros e termos de uma equação e também vamos ver termos semelhantes. Para quem tiver o manual do 8º ano, podem acompanhar a aula nas páginas 18 e 19. Para quem não tiver o manual, prestem bastante atenção. Então, vamos começar a nossa aula. Numa equação, o sinal igual separa os dois membros. Então, como nós vimos na aula passada, uma equação tem um sinal de igualdade. Tudo que estiver antes do sinal igual, nós chamamos de primeiro membro. Então, o que estiver à esquerda do sinal igual, ou seja, antes do sinal igual, é chamado de primeiro membro. E o que está depois do sinal igual, ou seja, à direita do sinal, é chamado de segundo membro da equação, certo? Então, se repararmos, nós temos o exemplo de uma equação. A equação 2x mais 3 igual x menos 5x mais 5. Então, nesta equação, nós temos no primeiro membro, o que está antes do sinal igual, nós temos algumas parcelas. Essas parcelas são chamados de termos. Então, aqui reparem que nós temos duas parcelas. Antes do sinal igual, no primeiro membro, nós temos duas parcelas, o 2x e também o 3, positivo. Então, essas parcelas na equação nós chamamos de termos. Então, temos no primeiro membro, temos 2 termos. E no segundo membro, nós temos 3 parcelas, por isso, nós temos, então, 3 termos. São eles o x menos 5x e o 5, ou mais 5. Então, temos 2 termos no primeiro membro, que é o que está antes do sinal igual, e 3 termos no segundo membro, que é o que está depois do sinal igual. Continuando, nós vamos, na mesma equação, nós vamos ver, os termos não são iguais. Então, podem ver que há termos que não têm incógnita. Então, esses termos que não têm incógnita, nós chamamos de termos independentes. São termos que não dependem da incógnita. Então, vejam quais são os termos que não têm incógnita nesta equação. Podemos ver o termo 3 e o termo 5. Então, são os termos que não têm
incógnita. Por isso, são chamados de termos independentes. E os termos que têm incógnita são chamados de termos semelhantes. Ou seja, os termos semelhantes são os termos que têm a mesma parte literal, ou seja, a mesma parte com incógnita. Vamos reparar. Aqui nós temos o termo 2x, o termo x e o termo menos 5x. O que é que esses termos têm em comum entre eles? É exatamente a incógnita. Então, como eles têm a parte com incógnita igual, ou seja, em comum, então nós chamamos esses termos de termos semelhantes. Estão a entender? Ok? Então vamos prosseguir. Então, quando num membro existem termos semelhantes, nós podemos reduzir esses termos recorrendo à propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, vamos ver como fazer isso. Nós temos exemplo de uma equação. Então, eu vou escrever aqui a equação 5y mais 2y igual a 14. Reparem que nesta equação nós temos aqui 5y, é a mesma coisa que 5 a multiplicar por y. E este termo aqui, 2y, é a mesma coisa que 2 a multiplicar por y. Agora eu vos pergunto, reparem, neste termo e neste termo, qual é o fator em comum? Muito bem, reparem que a incógnita, que é do primeiro grau, certo? É o fator comum entre esses dois termos. Então, como é o fator comum, nós podemos colocá-lo em evidência e assim somar só os coeficientes 5 e 2. Então, 5 mais 2. Então, neste caso, ao somar 5 mais 2, nós vamos obter 7. Então, reparem que nós reduzimos os dois termos que nós tínhamos antes, reduzimos apenas a um termo. Então, 5y mais 2y reduzido é a mesma coisa que 7y. Então, neste caso, a equação que está aqui, 7y é igual a 14, é equivalente à equação 5y mais 2y é igual a 14. Espero que estejam a entender bem. E agora vamos passar à parte prática da nossa aula de hoje. Então, vamos ao primeiro exercício. O primeiro exercício, considerando a equação 2x menos 6 igual a 10, indica o primeiro membro, o segundo membro e os termos de cada membro. Então, eu vou dar um tempinho, vocês lá em casa, vocês vão indicar qual é o primeiro membro, qual é o segundo membro e quais são os termos de cada membro da equação 2x menos 6 igual a 10.
Muito fácil, não é? Eu sei que vocês conseguiram. Então vamos ver. Qual é o primeiro membro da equação? É claro que é o que está antes do sinal igual. Muito bem. Então, o que é que está antes do sinal igual? 2x menos 6. Então, este é o primeiro membro da equação. E qual é o segundo membro? Ah, professora, o segundo membro é o que está depois do sinal igual. Muito bem. Então, o que é que está depois do sinal igual? 10. Muito bem. Agora, quais são os termos do primeiro membro? Os termos são 2x e o menos 6. E os termos, nesse caso, eu sei que vocês já repararam que no segundo membro nós temos apenas um termo. E é ele o 10. No segundo membro nós temos apenas um termo. Muito bem. Então, vamos passar ao segundo exercício. Hoje vamos fazer alguns exercícios. Agora vocês vão escrever uma equação onde os termos do primeiro membro são 5x e 1/2, ou seja, 1 sobre 2. E o segundo membro tem apenas um termo. E este termo é o 0. Eu sei que vocês vão conseguir escrever esta equação. O primeiro membro tem os termos 5x e 1/2. E o segundo membro tem apenas um termo, que é o 0. Vou dar uns minutinhos. Então, conseguiram? Sim. Então, a equação vai ser primeiro membro. Já sabemos que os termos são 5x e 1/2. Reparem que 1/2 é positivo, então, por isso, primeiro membro, 5x mais 1/2. Como é uma equação, é claro que temos que colocar o sinal de igualdade, certo? Então, igual. E o segundo membro? Qual era o termo do segundo membro? O 0. Muito bem, então 5x mais 1/2 igual a 0. E assim nós temos esta equação. Vamos passar a mais um exercício. Exercício 3. Agora vou vos perguntar e vocês vão responder. Quando é que numa equação, dois termos se dizem semelhantes? Quando é que podemos dizer que dois termos são semelhantes numa equação? Quando eles têm a mesma parte da incógnita, ou seja, a mesma parte literal. Vocês não vão esquecer isto. Certo? Então, agora eu vou dar-vos uma equação. 1/3 de x mais 7 igual a 2x. E agora vocês vão observar esta equação e vão ver se há termos semelhantes nesta equação.
Quais são os termos semelhantes nesta equação? Os termos que têm a mesma parte literal, ou seja, a parte que tem incógnito. Então, reparem que o termo 1/3 de x tem a variável x, que é do primeiro grau, e também o termo 2x tem a mesma parte literal, que é a incógnita x, que é do primeiro grau. Então, como esses dois termos têm a mesma parte literal, eles são os termos semelhantes desta equação. Muito bem. Então, vamos a mais um exercício. Neste exercício, nós vamos reduzir os termos semelhantes, ok? Nós vamos simplificar as expressões com termos semelhantes. Nós vamos fazer a primeira expressão, x mais 7x. Então, vamos aqui no quadro simplificar esta expressão. X mais 7x. Então, x mais 7x. Reparem, esta expressão tem duas parcelas que, neste caso, têm fator comum. Neste caso, o fator comum é a variável x. Muito bem. Agora, reparem que aqui alguém pode dizer esse x não tem coeficiente, ou seja, não tem nenhum número à frente. Então, isso significa o quê? Que o seu coeficiente é 1. E o coeficiente deste termo aqui é o 7. Então, nós vamos somar coeficiente 1 com o coeficiente 7 e manter a variável x, que neste caso é o fator comum entre eles. Então, assim nós vamos obter 1 mais 7 a multiplicar pelo fator x e assim nós vamos obter 1 mais 7 é 8x. Muito bem. Agora vamos passar, se vocês já entenderam, vamos passar para a linha B. Vocês vão fazer sozinhos. A linha B. Nós temos a expressão menos a mais 8a. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem lá em casa. Espero que lá em casa vocês já tenham feito. Então, nós temos a expressão menos a mais 8a. Neste caso, reparem que a variável a, que é o fator comum, aqui no primeiro nós temos menos a. O que é que isso significa? Significa que o coeficiente é menos 1. Então, nós vamos somar o coeficiente deste termo com o coeficiente deste termo. Então, neste caso, o coeficiente é menos 1 e aqui o coeficiente é 8. Então, menos 1 mais 8. E o fator comum, a variável a. Então, quanto é menos 1 mais 8. Já sabemos que temos adição de números com sinais diferentes, então escolhemos o sinal daquele que tiver maior valor absoluto e vamos subtrair os valores absolutos. Então, seria 7 menos 1 mais 8
7 e variável A. 7A. Foi isso que vocês conseguiram? Ok, então, mais um, só mais um. A linha C. 4U mais 3U mais U. Então, eu vou dar um tempinho, vocês vão fazer lá em casa e depois nós vamos corrigir. Então, neste caso, vocês repararam que nós temos, ao invés de 2 parcelas, nós temos 3 parcelas, certo? Então, como é que nós vamos reduzir? Somando os coeficientes. E nós vamos somar coeficientes dessas parcelas. Então, na primeira, temos 4U. O coeficiente é 4. Segundo, nós temos 3, mais 3, positivo. E por último, como não está a aparecer nenhum número, significa que o coeficiente é 1, positivo. E o fator comum entre eles é a variável U. Então, assim, é só somar 4 mais 3 mais 1, que dá 8. Muito bem. Então, simplificamos a expressão, ou ficando apenas com 8U. Espero que tenham gostado da aula e agora eu vou deixar um pequeno exercício para vocês fazerem lá em casa. Então, eu vou vos dar uma pequena tabela e vocês vão preencher essa tabela. Nós temos algumas equações e a partir de cada equação vocês vão identificar a incógnita da equação, qual é o primeiro membro da equação, qual é o segundo membro e quais são os termos de cada membro, certo? Então, para quem tiver o livro, podem copiar a tabela através do livro. Para quem não tiver o livro, eu vou dar alguns minutinhos para vocês copiarem a tabela para o vosso caderno. Então, chegamos ao fim de mais uma aula sobre equações do primeiro grau. Hoje nós vimos os membros e os termos de uma equação e também nós vimos os termos semelhantes. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido mais sobre a matemática e voltarei a estar convosco na próxima aula do 8º ano de matemática. Adeus!